Galera, não tem como fugir do assunto que está pegando fogo dentro do Corinthians e não é só jogo não. A confusão que rolou durante um treino entre dois jogadores virou o principal tema do dia e traz à tona aquela velha discussão que todo torcedor já conhece: o que acontece por trás das câmeras pode influenciar muito o que acontece dentro de campo. Aquele clima tenso, a briga entre atletas, principalmente quando envolve nomes jovens e promissores, é algo que precisa ser olhado com muita atenção porque pode mexer com o grupo inteiro, a química do time e até com o desempenho nas partidas. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Corinthians, um time que carrega uma história gigantesca e uma pressão enorme para manter seu alto nível competitivo, principalmente quando estamos falando de um elenco recheado de talento, mas também cheio de desafios. Você sabe como é, né? Dentro de um clube do tamanho do Corinthians, cada detalhe vira notícia e uma confusão entre jogadores, mesmo que seja num treino, não fica só ali. Isso respinga, vira assunto para a torcida, vira rumor para a imprensa e mexe no ambiente interno. Foi exatamente o que aconteceu quando surgiu essa história da treta entre o MFC de Pai, que é um dos atletas do time, e o Félix Torre, um jogador que vem chamando atenção e, claro, criando expectativas em cima do seu potencial. Quando dois atletas de destaque se estranham, a gente sabe que o bicho pega, porque não são só nomes que estão em jogo, mas sim toda a dinâmica do grupo que pode sair abalada se o problema não for resolvido com inteligência e rapidez. A tensão que surgiu entre eles, pelo que circula, foi das brabas, e a preocupação agora é como o Corinthians vai administrar essa situação para que ela não atrapalhe a preparação para os próximos desafios que o time vai encarar. O mais interessante dessa história toda é que não se trata só de uma discussão qualquer, mas de uma briga que mexe com as emoções de quem está dentro do clube e de quem acompanha o dia a dia do time de perto. Isso porque quando um atleta se envolve em confusão, principalmente com outro jogador da base ou do time principal, a coisa pode ganhar proporções muito maiores, afetando até o relacionamento com a comissão técnica e com o próprio ambiente de trabalho. No caso do Corinthians, sabemos que o clube vive um momento de reconstrução, tentando juntar peças para montar um time forte e competitivo para as temporadas futuras, e qualquer fissura pode se transformar em um problema que vai muito além do campo. Então fica a dúvida no ar: será que o Corinthians vai conseguir contornar isso e manter a união do grupo? Será que essa briga pode indicar algo mais profundo que esteja acontecendo nos bastidores do clube, e principalmente qual será o destino do Félix Torre dentro dessa história toda? O Félix é um jogador que desde que chegou gerou uma expectativa enorme no torcedor corintiano, justamente pela qualidade técnica e pela promessa de futuro brilhante. O que a torcida não quer ver é que esse tipo de situação acabe atrapalhando o crescimento dele e, por consequência, o crescimento do próprio time. Por isso, há quem diga que talvez o Corinthians devesse pensar em devolver o Félix Torre para outro clube, ou pelo menos fazer um movimento para que ele possa respirar um pouco fora desse ambiente tão conturbado. Mas será que essa é a melhor solução? Será que abrir mão de um talento desses não seria um erro maior ainda? Esse é o tipo de dilema que a diretoria tem que enfrentar, porque no futebol profissional as decisões precisam ser muito bem calculadas, levando em conta não só o momento atual, mas o que pode vir pela frente. E é justamente aí que a história se complica, porque nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para o clube e para o atleta. Outro ponto importante dessa história toda é a reação da torcida, que sempre está atenta e ansiosa para ver como o time vai se portar diante das dificuldades. O torcedor corintiano é daqueles que não deixa barato, sabe cobrar, mas também sabe apoiar quando vê que o time está comprometido. Então, quando uma notícia dessas cai na rede, o que se vê são opiniões divididas, discussões acaloradas e aquela vontade enorme de entender o que realmente aconteceu e o que vai acontecer a seguir. É nesse momento que a relação entre clube, jogadores e torcida fica mais exposta, porque a transparência e o jeito de lidar com os problemas internos acabam definindo o clima que vai tomar conta do ambiente durante os jogos. E não é exagero dizer que um elenco alinhado e com o clima certo dentro do vestiário pode fazer toda a diferença na hora de decidir um campeonato ou até mesmo um jogo mais complicado. Por isso, a situação do Corinthians nesse momento não pode ser vista de forma simplista como apenas uma briga de treino entre dois atletas. É um sinal de alerta que precisa ser entendido dentro do contexto maior do clube, que envolve gestão, preparação física, mentalidade dos jogadores e, claro, a pressão constante por resultados. Dentro do futebol sabemos que a pressão é parte do jogo, mas quando ela se torna um peso insuportável é aí que começam as complicações. E o Corinthians, sendo um clube gigante, sabe muito bem como é lidar com isso, mas não deixa de ser um desafio enorme. O elenco tem que mostrar que é capaz de superar os obstáculos, manter o foco nos objetivos e continuar entregando futebol de qualidade para a torcida.
A pergunta que fica é se depois dessa confusão o time vai conseguir se unir ainda mais ou se isso vai abrir uma ferida difícil de cicatrizar. Outra coisa que não pode passar batido é o papel da comissão técnica e da diretoria nessa história toda. Eles são os responsáveis por administrar o grupo, controlar os ânimos e garantir que o ambiente de trabalho seja saudável para todos. Isso não significa ignorar os problemas, muito pelo contrário, significa enfrentá-los de frente, conversando, ouvindo, mediando as situações para que elas não virem uma bola de neve. No Corinthians sabe-se que o elenco é formado por jovens talentos e também por jogadores mais experientes, o que naturalmente pode gerar conflitos de gerações e de estilos, e a missão da comissão técnica é justamente equilibrar isso para que tudo funcione em harmonia. Quando uma briga como essa acontece, é o momento de testar a capacidade de liderança e gestão de quem está à frente do clube. E a torcida fica de olho claro, esperando para ver como essa história vai se desenrolar. Além disso, não podemos esquecer que o futebol é um esporte coletivo onde o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso. Quando um grupo está unido, as coisas fluem melhor dentro de campo, as jogadas saem com mais precisão e o time se torna muito mais difícil de ser batido. Mas quando existe um racha, uma desunião, os efeitos são sentidos de forma imediata e negativa. É aí que a situação do Corinthians precisa ser analisada com cuidado para que essa briga não vire uma divisão dentro do elenco que possa prejudicar o desempenho do time nos campeonatos que vêm pela frente. O desafio é grande, mas o Corinthians é conhecido por sua força, por sua garra e pela capacidade de superar adversidades. A expectativa é que o clube tome as medidas necessárias para resolver essa situação com rapidez e inteligência, preservando o ambiente e valorizando o potencial dos seus jogadores. Afinal, um time grande como o Corinthians não pode perder tempo com problemas internos, tem que focar em construir uma equipe forte, coesa e que seja capaz de encarar qualquer adversário. O Félix Torre, por sua vez, é uma peça importante nessa engrenagem e é fundamental que ele encontre o suporte necessário para continuar evoluindo sem que essas questões atrapalhem seu caminho. No fim das contas, é isso que vai definir o futuro do time e a forma como ele vai se apresentar para a torcida nos próximos jogos. Quando a gente fala de futebol, todo mundo pensa em gols, jogadas incríveis, dribles e vitórias. Mas o que muita gente esquece é que o jogo começa muito antes da bola rolar, lá no vestiário, nos treinos, nas relações entre os jogadores. O ambiente interno é o coração do time. Se ele não estiver saudável, todo o resto pode desmoronar. No caso do Corinthians, essa confusão que aconteceu no treino entre o MFC de Pai e o Félix Torre é um exemplo claro de como pequenos problemas internos podem crescer e acabar atrapalhando o desempenho coletivo. A tensão que se cria depois de um episódio desses não é fácil de dissipar. É natural que todo mundo fique de um lado, que as conversas nos bastidores se intensifiquem e que até a comissão técnica tenha que intervir para evitar que a situação saia do controle. Quando se trata de atletas jovens, como é o caso do Félix, as coisas podem ficar ainda mais delicadas. Eles estão em um momento decisivo da carreira, cheio de expectativas e pressões, tentando encontrar seu espaço no time e mostrar seu valor para o clube e para a torcida. Uma confusão dessas pode gerar um desgaste emocional que vai além do campo, afetando a confiança, o rendimento nos treinos e até a relação com os demais companheiros. Por isso é fundamental que o Corinthians trabalhe rápido para que essa situação seja resolvida de forma madura, sem deixar que o problema vire uma bola de neve. Afinal, o futebol é feito de fases e ciclos, e se o ambiente não estiver propício para o crescimento, esses jogadores podem acabar perdendo o foco e a motivação. Mas pensando bem, essa briga também mostra um lado importante do futebol: a competitividade e a intensidade com que esses atletas entram em campo e nos treinos. Às vezes a paixão pelo time, a vontade de ganhar espaço e o desejo de mostrar serviço podem acabar gerando atritos que, por mais que sejam negativos em um primeiro momento, também indicam que o grupo está vivo, que existe vontade e cobrança interna. O desafio é transformar essa energia toda em algo positivo, canalizar essa rivalidade de forma que ela motive e não quebre o espírito coletivo. É o clássico dilema entre ser competitivo e manter a harmonia dentro do elenco, e encontrar esse equilíbrio é uma das maiores tarefas de qualquer comissão técnica. O Corinthians, com sua estrutura e experiência, sabe que situações assim não são incomuns no futebol profissional, mas isso não significa que elas devam ser ignoradas ou minimizadas. Pelo contrário, é hora de fazer um trabalho de bastidor, conversar com os envolvidos, entender o que levou a esse desentendimento e evitar que ele se repita. E mais do que isso, é preciso pensar no impacto que isso pode ter para o grupo como um todo.
Se o elenco perceber que a confusão vai ser abafada ou não tratada, isso pode gerar uma espécie de clima ruim, um desconforto que se espalha e que mina a confiança entre os jogadores. E confiança no futebol é tudo. Quando o time confia uns nos outros, a execução das jogadas melhora, a marcação fica mais compacta e o time cresce de produção. A briga entre o MFC de Pai e o Félix Torre coloca ainda um holofote em outro ponto muito discutido no futebol atual: a gestão de jovens talentos. O Corinthians tem investido bastante na base e na renovação do elenco, apostando em jogadores que têm potencial para se tornar grandes nomes no futuro. Mas isso exige cuidado, acompanhamento e suporte para que esses atletas possam se desenvolver em um ambiente saudável. Quando um jogador promissor se envolve em confusão, pode ser sinal de que algo está fora do lugar, seja na relação com os colegas, na adaptação à rotina intensa do futebol profissional ou até em questões pessoais que acabam refletindo no dia a dia do clube. Portanto, esse episódio pode servir como um alerta para que a direção reforce ainda mais o acompanhamento psicológico e o suporte aos atletas, garantindo que eles estejam preparados para lidar com a pressão e as adversidades que surgem. Falando em pressão, não dá para ignorar que o Corinthians vive uma expectativa enorme de sua torcida, que quer ver o time brigando em alto nível nas competições nacionais e continentais. Cada jogo, cada treino é observado de perto por milhares de olhos, e quando uma notícia dessas vaza, o sentimento que fica é de preocupação. A torcida quer ver seus jogadores unidos, dando tudo dentro de campo e não se distraindo com problemas internos. Por isso, o trabalho de comunicação do clube também é fundamental nesse momento, para que as informações sejam passadas com clareza e para evitar que rumores e especulações tomem conta, criando um clima ainda mais tenso. O ideal é que a diretoria mostre que está no controle da situação, trabalhando para resolver o problema da melhor forma possível e protegendo o elenco das pressões externas. Outra questão que merece destaque é o papel dos líderes dentro do grupo. No Corinthians existem jogadores mais experientes que têm o papel fundamental de mediar conflitos, acalmar os ânimos e ajudar os mais jovens a encontrar o caminho certo. Essa liderança natural é essencial para manter a unidade do time, especialmente em momentos complicados como esse. Se esses líderes conseguirem agir de forma assertiva, conversando com o MFC de Pai e o Félix Torre, podem transformar esse episódio em uma oportunidade de crescimento para o elenco, reforçando a importância do respeito e da convivência saudável. Afinal, no futebol, saber lidar com os desafios fora do campo é tão importante quanto saber jogar dentro dele. Além disso, essa confusão pode impactar diretamente o desempenho do Corinthians nos próximos jogos, dependendo da forma como for gerenciada. Quando existe um problema interno mal resolvido, o foco dos jogadores pode ficar comprometido e isso se reflete em erros, falta de entrosamento e queda de rendimento. É justamente por isso que o clube não pode deixar essa situação se arrastar, precisa agir rápido para que o ambiente volte a ser leve, competitivo e positivo. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo isso com atenção e a cada jogo vai avaliar se o time está conseguindo superar esse momento de turbulência ou se os problemas estão influenciando o desempenho. Do ponto de vista técnico, o treinador tem um papel fundamental para que isso não se transforme em um problema maior. Ele precisa ser o principal mediador, o comandante que consegue equilibrar as vontades, ajustar o grupo e garantir que a preparação física e tática não seja prejudicada. Além disso, ele precisa estar atento às condições psicológicas dos jogadores, que podem ficar abalados depois de um episódio de conflito. Muitas vezes uma conversa individual ou um gesto de apoio pode fazer toda a diferença para que um atleta volte a se sentir motivado e pronto para ajudar o time. E isso tem que ser feito rapidamente, porque o calendário do futebol é apertado e o Corinthians não pode perder pontos importantes por causa de problemas internos. Outro aspecto que merece reflexão é o impacto desse episódio no mercado de transferências e na relação com outros clubes. Quando um atleta se envolve em confusão, isso pode influenciar negociações futuras, empréstimos ou até mesmo a imagem do clube no cenário nacional e internacional. O Félix Torres, sendo um jovem promissor, tem seu valor no mercado e pode despertar interesse de outras equipes, mas uma situação como essa pode deixar dúvidas sobre seu comportamento e seu comprometimento. Por isso, o Corinthians precisa cuidar da imagem do jogador e garantir que ele tem o suporte necessário para superar esse momento, protegendo seu potencial e evitando que problemas fora de campo prejudiquem sua trajetória. A torcida também tem um papel importante nessa história. Mais do que criticar ou julgar, ela pode exercer uma pressão positiva, apoiando o time para que os jogadores sintam que contam com o respaldo da fiel em momentos difíceis.
O Corinthians é conhecido pela sua torcida apaixonada e que não abandona o time mesmo quando as coisas não vão bem. Essa união é fundamental para que o grupo se sinta motivado a superar desafios e a buscar resultados expressivos dentro de campo. Portanto, mais do que se prender ao conflito, é hora de olhar para frente e pensar em como o time pode reagir e crescer a partir disso. Para fechar esse ciclo, é importante lembrar que o futebol é uma constante batalha não só contra os adversários, mas contra as dificuldades internas, contra os próprios limites. O Corinthians sabe bem disso e tem história para provar que consegue dar a volta por cima mesmo quando tudo parece complicado. Esse episódio com o MFC de pai e o Félix Torre é só mais uma página desse livro cheio de desafios, mas também de superação. Agora o que vai definir o futuro é a capacidade do clube de transformar essa situação em aprendizado, de fortalecer o grupo e de continuar construindo um time que faça fiel vibrar e se orgulhar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A recente atualização da lista oficial de campeões mundiais divulgada pela FIFA reacendeu um antigo e inflamado debate entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol. O ponto central dessa movimentação gira em torno do reconhecimento de títulos anteriores ao atual formato da Copa do Mundo de Clubes, que passou a ser organizado oficialmente pela FIFA a partir do ano 2000. O Corinthians, por ter vencido essa primeira edição oficial realizada no Brasil, foi amplamente reconhecido pela entidade como campeão mundial. No entanto, rumores indicam que com essa nova revisão o clube paulista teria sido avisado sobre possíveis mudanças em sua posição dentro da lista ou em como seu título é apresentado no site da federação. Essa atualização estaria supostamente em consonância com pressões de torcidas e clubes europeus que pleiteiam uma valorização maior das conquistas da antiga Copa Intercontinental disputada entre os campeões da Europa e da América do Sul. A questão central não é apenas esportiva, mas envolve também orgulho, narrativa e prestígio internacional. O Corinthians, que sempre fez questão de afirmar com orgulho sua condição de bicampeão mundial 2000 e 2012, pode se ver agora diante de uma situação em que precisa reafirmar publicamente essa legitimidade caso qualquer tipo de reclassificação seja efetivada. Apesar de nenhuma declaração oficial ter sido publicada até o momento pela FIFA ou pelo próprio Corinthians, nos bastidores o clima é de tensão e movimentação intensa. Fontes ligadas a veículos da imprensa internacional sugerem que a FIFA está revisando critérios históricos para unificar os títulos em uma única linha de tempo, considerando aspectos técnicos, organizacionais e de chancela direta da entidade. Caso isso se confirme, títulos como o de 2000 vencido pelo Corinthians seriam recontextualizados em uma nova categoria histórica, embora não necessariamente rebaixados. Há quem diga que a entidade máxima do futebol mundial já entrou em contato com representantes do clube brasileiro para comunicá-los de forma preventiva sobre as discussões internas. A medida não visa desvalorizar conquistas, mas sim padronizar o entendimento global sobre os títulos mundiais interclubes. No entanto, a possibilidade de uma eventual nota de rodapé associada ao título de 2000 tem causado desconforto na fiel torcida, que já começou a se mobilizar nas redes sociais em defesa do reconhecimento pleno e inquestionável. A narrativa oficial do Corinthians sempre foi pautada pela defesa da legitimidade do torneio organizado em território nacional com a chancela direta da FIFA, e qualquer insinuação contrária tende a gerar grande repercussão. Por outro lado, há quem interprete essa revisão da FIFA como uma tentativa de agradar a gregos e troianos, ou seja, reconhecer oficialmente a Copa Intercontinental disputada entre 1960 e 2004 como título mundial válido, que incluiria clubes como Real Madrid, Milan, Boca Juniors e outros em uma categoria equivalente à do Mundial de Clubes atual. Nesse cenário, o Corinthians continuaria na lista como campeão de 2000, mas não mais como pioneiro ou único campeão antes da padronização do formato atual. A possível inclusão da Intercontinental como torneio oficial da FIFA reacende o questionamento sobre o peso da conquista corintiana frente àquelas disputadas por clubes sul-americanos e europeus em confrontos diretos entre os continentes. Para alguns setores da mídia estrangeira, especialmente europeia, o torneio de 2000 seria uma exceção atípica sem o mesmo peso técnico que a FIFA estaria agora tentando nivelar em seu novo entendimento histórico. Porém, essa manobra traz consigo o risco de inflamar ainda mais as rivalidades entre torcidas sul-americanas, especialmente entre Corinthians e clubes rivais que sempre contestaram a legitimidade do primeiro título mundial reconhecido pela entidade. Nos bastidores da CBF, a notícia de que o Corinthians teria sido avisado pela FIFA circula com discrição, mas não sem preocupação.
A entidade brasileira teme que qualquer mudança no status dos títulos reconhecidos pela FIFA possa abrir precedentes perigosos para outros clubes brasileiros como São Paulo, Santos e Internacional que também possuem conquistas intercontinentais ou do Mundial de Clubes FIFA. O Corinthians, por ser o primeiro clube a vencer o torneio sob a organização direta da entidade, tornou-se símbolo dessa fase inicial de Mundial unificado, e a ideia de que seu título poderia ser reposicionado ou contextualizado de forma diferente levanta dúvidas sobre os próximos passos da Federação Internacional. Internamente, dirigentes do Timão estariam estudando uma possível nota pública dependendo do desenrolar das discussões da FIFA. Fontes ligadas ao Parque São Jorge afirmam que a diretoria acompanha de perto cada movimentação e articula contatos com advogados e representantes esportivos internacionais. A torcida, por sua vez, já promete manifestações públicas caso a FIFA dê qualquer sinal de relativização da conquista. Mesmo que o nome do clube siga na lista, o modo como ele será apresentado poderá se tornar um verdadeiro campo de batalha simbólica. Enquanto isso, especialistas em história do futebol e jornalistas esportivos divergem sobre os impactos reais dessa possível mudança na lista da FIFA. Alguns veem com bons olhos a tentativa da entidade de unificar as conquistas mundiais, argumentando que a Copa Intercontinental sempre teve altíssimo nível técnico e relevância internacional. Outros, porém, alertam que mexer na lista agora seria reabrir feridas antigas e lançar dúvidas sobre torneios organizados com base em regras e contextos específicos de suas épocas. O Corinthians, com sua imensa base de torcedores e influência no cenário nacional, não deve aceitar passivamente qualquer movimentação que coloque sua conquista de 2000 sob um novo prisma interpretativo. Para a Fiel, o título de 2000 tem o mesmo valor que o de 2012 conquistado no Japão contra o Chelsea. Se a FIFA de fato mudar sua postura e oficializar algum tipo de distinção, ainda que sutil, estará dando início a uma nova fase de embates históricos e políticos entre clubes, federações e torcidas. Por ora, tudo permanece no campo dos rumores, mas a simples menção de que o Corinthians foi avisado já é suficiente para gerar inquietação nos corredores do futebol brasileiro e nas arquibancadas digitais das redes sociais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.